Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Aqui para mais uma live, mais um tempo para compartilharmos a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus, a glória de Cristo e a edificação da igreja. Muito feliz por esse tempo. Compartilhe aí com os amigos. Envie a live aí para as pessoas que você sabe que serão edificadas por esse bate-papo. Essa é a nossa terceira live. Recebi aqui na quarta-feira, 21 horas, Luiz Hermínio. Ontem, também 21 horas, Paulo Borges Júnior. Ambas as lives estão salvas no IGTV. Hoje, recebo meu amigo Douglas Gonçalves, do Jesuscope. E amanhã, se o Senhor permitir, para encerrarmos, recebo o Luciano Subirá também, 21 horas. Muito bom tê-los aqui. Compartilhe a sua cidade, estado ou nação de onde você está nos acompanhando aqui, a fim de que eu possa saudar aqueles que forem possível. Espero que esteja sendo uma semana de edificação. Feliz Sexta-feira da Paixão a todos. Hoje nós lembramos e relembramos da paixão do nosso Cristo, da noite em que ele foi traído, tomou o pão, o partiu, deu graças e serviu. Que seja uma noite de andarmos na contracultura deste mundo, ao invés de buscarmos o crédito e o mérito, que possamos nos entregar para ser alimento para todos aqueles que têm fome. Tá ok? Gente, eu acredito que é do conhecimento da maioria, mas uma das propostas dessas lives é também divulgar para a nação brasileira o lançamento do meu curso O Evangelho Completo, ok? Eu estou lançando o curso embasado no meu livro lançado recentemente, no fim do ano passado, e o curso tem a proposta de aprofundarmos os temas, ok? Eu vou colocar aqui o link para que vocês possam acessar e verificar a grade. E a ideia, como eu disse, é aprofundarmos e ampliarmos os temas do livro. Ou seja, o livro está estruturado em duas grandes sessões. A primeira sessão é teológica, ok? O evangelhocompleto.com.br/curso. A primeira sessão do livro é teológica, onde eu faço uma exposição do Evangelho de maneira capitulada. Fixei o comentário aqui. E a segunda sessão eu faço uma exegese cultural, trazendo uma denúncia a respeito do Zeitgeist, ou aquilo que é chamado de espírito do tempo, as filosofias humanistas que modelam o padrão de pensamento e padronizam o comportamento da sociedade atual, e também trago uma denúncia das políticas ideológicas. Vocês me perdoem, eu estou um pouco irritado hoje, como vocês podem ver. Eu sofro de rinite e respirei poeira um pouco demais, então estou fungando o nariz, mas está tudo bem comigo. Olha, gente de Almirante Tamandaré, caminham conosco, Alisson em família, Sobral no Ceará, tenho amigos, Brusque, Santa Catarina, meu amigo Marcos de novo por aqui, o Jota de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A live com o Paulo ontem foi muito pertinente. Guilherme de Bragança Paulista, Três Barras, Santa Catarina, Campinas, São Paulo, Salvador, Guarulhos, Abre Campo, Minas Gerais, Água Preta, Recife, Lagarto, Pernambuco, Vila Velha, Espírito Santo, Jundiaí, São Paulo, Sapé, Pontal do Paraná, Sertãozinho, Malta, Paranaguá, Teresina, Rio de Janeiro, Campinas. Meu Deus, é muita gente. Sejam todos bem-vindos. Então, só para concluir, vou receber meu amigo Douglas aqui para a gente iniciar nosso bate-papo. A proposta é lançar o curso. Você vai ter mais de 30 horas de ensino. Eu creio que a gente deve chegar perto de 40 horas de ensino, ok? E essas aulas serão gravadas e disponibilizadas semanalmente.
e você terá acesso a essas aulas por um espaço de um ano inteiro. Então você poderá assistir no seu horário, da maneira que melhor se adeque para você, e poderá rever quantas vezes quiser. Você também receberá a versão capa dura, a edição especial do meu livro que nós lançamos agora, capa dura, para celebrar aí praticamente já 5.000 exemplares vendidos, com a graça de Deus, e todos aqueles que fizerem o curso receberão a versão capa dura com frete grátis, mais superior a 30 horas de aula, ok? E nós teremos fóruns ao vivo para debater os temas mais pertinentes, perguntas e respostas. Esses fóruns vão ser marcados ao longo do curso, e também teremos talk com convidados especiais para aprofundar temas, tá bom? Então fica ligado aí. Vou receber meu amigo Douglas aqui, que já apareceu por aqui. Tem um carinha aqui pronto para dar oi para ele. Aí, tô chamando aqui tio Douglas. Vez ou outra eu vou precisar usar o lenço. E aí, meu amigo? E aí? E aí, Ben? Olha quem veio te dar oi aí, ó. E aí, meu amigo? Hello. Às vezes eu vejo você jogando com o Davi lá, viu? Tá direto, né? Os piazinhos ficam... Tô jogando com o Davi, pai. Ele fala, eita. E é legal que eles jogam e conversam ainda. Fica trocando uma ideia ali, né, cara? Muito legal. E aí, Muito bom. Douglas, você tá bem, cara? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Que bom, graças a Deus tudo bem, fora a rinite atacada, tudo em né? paz. Também nessas dinâmicas, procurando discernir esse tempo, né? Para socorrer os santos, apacentar o rebanho de Cristo. Como está a Val, Luísa, Davi? Tudo bem, tudo na paz. Estamos aqui, né? Nessa batalha só em relação a toda essa demanda, como você disse aí. Crianças estão já passando um período assim, já de estafa, né? Da quarentena, do lockdown e tal, mas Deus tem dado graça Sem dúvida. e vai passar, né? Vai passar. Vai passar. Se Deus quiser, vai passar. Meu amigo, muito feliz em te receber aqui, muito feliz em te ver novamente. Sei que vocês têm trabalhado aí de maneira muito intensa. Eu penso que Verdade. temos trabalhado mais durante a pandemia, não sei. Acredito que essa tem sido sua experiência Eu acho que também. sim. Mas, cara, pela graça de Deus, a gente também está produzindo muito, assim, um cansaço físico, assim por dizer, por esse tempo Sim. também tão delicado de socorrer, de apacentar pessoas, mas com o coração, assim, muito aquecido a respeito daquilo que o Senhor pode fazer por esse tempo, né? Sim. É o que você disse. Eu acho que estar cercado de más notícias, né, consome muito, né? Consome muito da sua... drena você, e somente a gente que foi chamado pelo Senhor ao pastoreio, né, está cercado praticamente diariamente, acordando com, poxa, meu pai faleceu, pô, agora meu avô faleceu, poxa, agora... Então são notícias como, os meninos que eu treino aqui no futebol, o pai de um faleceu, com criança. Então, assim, diariamente, 2, 3 má notícias acontecendo. Para nossa posição como pastor, isso vai realmente drenando você e você querendo dar consolo ali para todos, né? Então, eu acho que o principal cansaço tem vindo disso, assim, realmente. É um tempo atípico, mas um tempo também de nos apegarmos à esperança do Evangelho, né? Sem dúvida nenhuma. Uma palavra que tem me norteado por todo esse tempo. Achei até curioso, eu acho que muitas pessoas perceberam isso, que no fim do ano as pessoas começaram a falar, usar a expressão assim, durante a pandemia, porque o mercado teve uma estratégia aí, né? Deram desconto, prorrogaram prazos durante a pandemia, daí novembro, dezembro voltaram a cobrar e havia esse jargão, né? Durante a pandemia e tal, mas na verdade nós completamos um ano de pandemia, infelizmente enfrentando, de acordo com as estatísticas, o pior quadro, né, pandêmico na nação brasileira agora. Então, podendo perceber essas dinâmicas todas, no começo da pandemia, logo em março, o Senhor me deu uma palavra baseada em Romanos 5, nós tínhamos recentemente encerrado a exposição de Romanos com a igreja, quando Paulo fala que a tribulação produz paciência, perseverança e esperança. Então o Senhor me falou que esse seria um tempo para aqueles que estivessem atentos ao Espírito,
para produzir virtudes internas, externas e eternas. Paciência é uma virtude interna. Perseverança é a manifestação externa da paciência, uma virtude externa. E esperança é uma virtude eterna. E como temos precisado dessas três virtudes agora. E com a graça de Deus foi exatamente nesse momento, Douglas, que eu entendi que estava na hora de produzir um livro, não qualquer livro, mas um livro com a temática do Evangelho. Sim, sem dúvida. A nossa amizade aí já está, eu acho que por uns 8 anos, ou por aí, 9, né? 8 por aí, fácil, 8 para 9, eu acho. E você tem, eu acho que há 9 anos, me pedindo e me encorajado a escrever. E todo o time do Jesuscope aí, que a gente tem muita fraternidade, Ti, Thaís, todo o time aí que está há mais tempo, né? Até mandar um abraço para os crentes que estão aí, né? Eles estão aí, ó. O Fafa já mandou. Eu vi eles mandaram um abraço aqui. Saudade demais dele. Estão aí. Já que também nasceu a cultivar e guardar nesse tempo de crise, que é um material para produzir esperança, né? Um material para atrair os olhos das pessoas para as escrituras, para a beleza de Deus na criação, para o domínio de Deus. Então, mesmo em tempos de aflições, também perdemos irmãos da comunidade. Douglas, tivemos assim essa fatalidade de encarnar o sofrimento da nação toda. Mas temos sido sustentados pelo Senhor, temos sido amparados pelo Senhor. E eu estou muito feliz. Ontem, Paulo é sensacional, como sempre, né? Hora que sobrar um tempinho, assiste a live ontem com ele, que falou sobre imortalidade versus eternidade, né? Aquelas coisas. A gente brinca aqui na família agora, é o humano ser, o onde, o quem, o quando. E você entende no seu espírito, mas você não consegue falar de novo o que ele disse, mas você consegue entender, né? Sim. Mas ele falou dessa perspectiva, nos quebrantamos ontem também, procurando relembrar disso. Também tive um tempo aqui com o Luiz Hermínio, que é meu amigo de longa data. Amanhã, Sub está aqui com a gente. Uau! Mas hoje, além de compartilhar a respeito dessa questão do livro e do curso, queria te ouvir, queria que a gente pudesse ter um papo aqui visando a edificação a respeito daquilo que eu acho que é a sua principal carga, né? Que é servir a nova geração. Não que isso limite a vocação de vocês, tanto como igreja local, quanto mobilização, mas é um fato, né? Que a voz do Jesuscope, ela é muito mais amplificada na nova geração, né? Massivamente a nova geração. Os mais maduros aí que me perdoem. Eu também estou chegando nos 40, fiz 3,9 mês passado, Douglas, agora entrei na reta dos 40. Agora estou pensando já até em pagar o INSS. Na última curva aí, para entrar. Mas, meu amigo, o que tem estado no seu coração a respeito dessa nova geração, a respeito dessas dinâmicas da igreja? Eu sei que a conferência... vai ter a conferência Lidere como Jesus, você adiou ela, né? Eu vi ontem por causa dos decretos aí, que também tem a proposta de falar da atuação da igreja nesse momento, nesse novo normal, né? Tem pessoas que não ficam à vontade com essa expressão, eu não quero aqui ser indelicado com ninguém, mas é o que tem sido dito, né? Tem sido chamado de novo normal, né? Se é ou não um novo normal, eu não sei, mas de fato... Eu não acredito. Douglas, no começo da pandemia, eu lembro que eu vi uma entrevista do Leandro Carnal e ele falando sobre essas questões da pandemia bem no começo. E eu pensei assim, cara, essa galera tá exagerando, né? Como que será o mundo pós-pandemia? Mas eu lembro que isso foi na CNN, por exemplo, maio, tinha 2 meses de pandemia e os caras já estavam falando. E eu falei, você não vai dar em nada. Agora eu mudei completamente. Cara, o Leandro é carnal, aquele lá, mas foi mais espiritual do que eu. O Leandro Carnal foi mais espiritual do que o Leandro. Tá discernindo melhor. Porque eu realmente não acredito que as coisas voltarão ao status quo de antigamente. Pelo menos eu não sou mais o mesmo, Douglas. Então, o que tem estado no seu coração? Fica livre para a gente papear aqui e você poder nos edificar e nos encorajar. Cara,
É o que você falou, né, do versículo que te norteou nesse período, né? Eu acredito que as coisas abaláveis estão sendo abaladas, né? Uma coisa. Eu tenho falado muito com a galera, com os pastores, que eu tenho contato, falo, cara, nós temos que estar preparados para o que vai acontecer nessa próxima estação agora. Por quê? Porque você vai ter uma galera muito grande procurando a igreja. E procurando a igreja para obter respostas, entendeu? Uau, faz sentido. As demandas, porque é, eles estão correndo para todos os lados e cada um dos seus ídolos, né, estão caindo, entendeu? Sem dúvida, sem Pela dúvida. primeira vez a gente tem algo que está afetando praticamente 100%, entendeu? Então, assim, não tem para onde correr. Quando dava uma crise do petróleo, os caras corriam para o outro lado. Quando dava uma crise do turismo, o cara corria para o outro lado. Mas agora, pela primeira vez, você tem algo que gerou uma crise absoluta. Então, Se é você me como permite, Deus chacoalhando tudo, né? sem cortar muito seu raciocínio, você me trouxe à memória algo uma reflexão que eu postei também. Porque uma das coisas que eu trabalhei muito no livro foi a respeito de escatologia, da esperança da igreja, Sim. e eu falei a respeito dessa escatologia iluminista, a doutrina de progresso, que agora ela fica encarnada e materializada nas ideologias políticas. Eu tenho dito qual é a diferença de uma visão para uma ideologia política. A visão política é toda e qualquer ação que sejam estratégias para o bem comum. Agora, ideologia política é quando a visão política deixa de ser estratégia e se apresenta como salvífica. E o que conferiu caráter religioso às ideologias políticas é a Revolução Francesa, foi o Iluminismo. E o Iluminismo tinha grandes ídolos. E isso nós estamos vendo. E os principais ídolos do Iluminismo eram ciência, tecnologia e economia, que segundo os iluministas, levariam o mundo àquilo que eles chamavam de século dourado, era o milênio iluminista. Só que nós estamos vivendo um quadro em que um micro-organismo prostrou os principais ídolos da modernidade: ciência, tecnologia e economia. Os ídolos da modernidade prostrados por um micro-organismo. E aí, o que vai acontecer? O coração não fica sem adoração. E esses ídolos caindo, eles vão bater na nossa porta. E eles vão perguntar: vocês têm a resposta? Entendeu? Então, assim, o que mais tem consumido o nosso coração é realmente ter a resposta. E aí eu creio que a gente tem que parar de falar, parar não, né? Ou diminuir um pouco as nossas falas de perguntas que não estão sendo feitas. Poxa, a gente entra em discussões, ainda está tendo muita discussão sobre perguntas que não estão sendo feitas. Entendeu? E as perguntas que estão sendo feitas é a questão. Nós temos a resposta. Quando eles baterem na nossa porta, nós temos a resposta. Olha o evangelista aí, gente. Vai lá, evangelista. Porque é isso que vai acontecer, entendeu? Por exemplo, nós vamos ter a próxima pandemia, será de ansiedade. Já está sendo, será de síndrome do pânico, será de depressão. O evangelho que nós pregamos responde a essa demanda? Você tem resposta? Quando se sentar alguém com crise de ansiedade na sua frente, o evangelho que você prega traz resposta? Ou a gente ainda vai ficar falando só de calvinismo, arminianismo, e falar, cara, tá legal, mas eu não tô dormindo. Entendeu? Eu não tô dormindo. Como é que você pode me ajudar com essa questão? Então, assim, eu acredito que nós vamos ter que estar preparados. Entendeu? Por quê? Porque você vai ter um campo branco. Porque a coisa maravilhosa da tribulação é que o ser humano chega no fim dele mesmo, né? E aí ele vai falar, tenho a impressão que eu preciso de um salvador. Entendeu? E aí, cara, é o momento da gente se levantar para colher.
E aí vai ser tempo de muito discipulado, vai ser tempo de realmente a gente pregar um verdadeiro evangelho, assim. Então, assim, tentado pensar e fazer, entender que é um tempo de afiar o machado, de preparação. Nem é agora nem é um tempo evangelístico, mas é um tempo de preparação. Engraçado que no final do ano, a gente conversou, no final do ano de 2019, a gente reuniu a liderança e falou, o ano que vem é um tempo profético e pastoral, que é um tempo para a gente fechar um pouco, nos voltar realmente para dentro e falar, cara, nós precisamos preparar os pastores da comunidade, preparar os profetas da comunidade, para a gente ter discernimento e capacidade de cuidar. Porque eu creio que o problema que a gente está vivendo como igreja hoje, Leandro, tem uma raiz, vamos dizer assim. Nós evangelizamos e não discipulamos. Entendeu? Ó, imagina, eu chego para você e falo, Leandro, você pergunta para mim assim, cara, como é que foi lá em Salvador que você foi pregar? Eu falo, mano, foi maravilhoso, cara, você não acredita. Fiz o apelo, 500 pessoas aceitaram Jesus. E aí você vai celebrar comigo, uau, que muito bom, tal. Agora imagina que eu chego para você e falo, nossa, Leandro, você não acredita. Eu tive 500 filhos semana passada. Você vai falar, você tá maluco? Como é que você vai dar comida para seus filhos? Como é que você tem 500 camas? Você tem 500 horas no dia para cuidar dos filhos? Então, assim, você é um irresponsável de ter 500 filhos? E será que não é o mesmo sentimento de 500 pessoas aceitando Jesus num dia? Porque a verdade é que é 500 crianças espirituais que vão morrer no caminho. E aí nós temos a estatística com mais desviado na nação do que crente. Por quê? Porque a gente aprendeu a evangelizar, mas se recusou a discipular. Sendo que Jesus nunca falou ide e evangelize. Ele falou ide e fazer discípulos. Tenha filho, cuida dos caras. E aí nesse processo de cuidar eles vão se converter. Então assim, eu creio que está chegando esse tempo de uma grande oportunidade da igreja de revelar o Salvador, o verdadeiro, a rocha. Os ídolos estão caindo e vai chegar o nosso momento agora. Sem dúvida. Eu também, isso faz muito sentido. As escrituras dizem que precisamos estar prontos para dar razão da nossa esperança. Isso precisa ser comum a todo cristão, a todo discípulo do Cristo. Sim. E eu também penso e tenho observado, Douglas, de uma maneira ou outra, embora eu consiga ver esse grande alcance do Evangelho, a minha crise ela é um pouco mais profunda no sentido de que, assim, eu penso que grande parte dessas pessoas não nasceram de novo, elas ouviram o Evangelho de fato, né? Mas as que ouviram, a maioria delas não foram discipuladas, é o que você está observando, né? Um dos textos que eu trabalhei, que eu acho que é a linha mestra do livro, é quando Paulo fala em Atos 20, 27, ele diz, eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E se a gente pegar o contexto, nós vamos perceber que Paulo prega em Éfeso, há literalmente um avivamento, um mover sobrenatural de Deus, há um barulho todo, e aí, assim, de toda uma multidão que responde ao Evangelho e queimam aquela montoeiras de livros de magia negra e de bruxarias, Paulo separa da multidão, diz o texto, Douglas, ele separa da multidão os discípulos. E ele vai dedicar, de acordo com as escrituras, entre 2 anos e meio a 3 anos. Tá me ouvindo aí? Cortou o teu um pouquinho aí? Tô te ouvindo. Tá me acompanhando? Ele vai dedicar de 2 anos e meio a 3 anos com 8 pessoas. Então ele prega, há um mover, há milhares de conversões, há um avivamento em Éfeso, há aquele episódio de que eles aplaudem por um espaço maior de 2 horas a deusa Diana, mas milhares de pessoas creem, há toda aquela coisa em praça pública, livros sendo queimados. Aí o texto diz que Paulo separa da multidão os discípulos. Ele não fica
Eufórico, né? assim, atônito, empolgado, eufórico, obrigado, com a multidão. Ele separa os discípulos. E quando nós vamos olhar para toda a narrativa de Atos, são 8 pessoas. E ele vai dedicar na escola de Tirano, em Éfeso, 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos, o texto de Atos 20 vai dizer. E depois que ele encontra os presbíteros de Éfeso em Mileto, ele diz: olha, eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, no espaço de 3 anos, ele discipulou 8 pessoas, expondo a eles o evangelho completo, 3 anos, e essas 8 pessoas, Priscila, Áquila, Timóteo, Epafrodito, Tito, Tíquico, essas 8 pessoas alcançaram o continente asiático inteiro. Uau, muito forte. Então eu tenho colocado esse desafio para mim como pastor local. A gente, bom, existe, você sabe a nossa história. Se tem uma música que define a minha história, uma música do Jason Upton, chama I Built My House Upon a Stone. Eu vou construir a minha casa sobre uma rocha. E ele diz, num dado momento da música, que a história dele é confusa e com o passar do tempo fica mais estranha. Então essa é a minha história, você sabe bem. Mas nesses todos os anos de ministério e pastoreio, agora com essa nova estação da igreja, a família tem praticamente o mesmo tempo que a família de Zuscope foi para o prédio, né? Que foi em setembro de 2018, e vocês aí foi por aí também, né, Douglas? Foi, exatamente aí. Que foi exatamente, né? A gente nem combinou e acabou que os processos se deram juntos. Claro, teve esse tempo de pandemia, mas assim, a gente está indo para completar o 3º ano, agora em setembro. Só que um ano parado, né? A gente ficou 9 meses fechado com a estrutura. Mas mesmo assim, a gente assentou no coração expor o evangelho todo. E no espaço de 3 anos. Sabe? Fazer discípulos. Sem nos preocupar exacerbadamente com evangelização, mas sim com o discipulado. E daí que o livro nasce. O livro nasce dessa tentativa de organizar o que é essencial no evangelho para o discipulado. Então, faz muito sentido. Mas continue, meu amigo. Então, e aí o que você está falando é essa questão que eu acredito que a gente perdeu como igreja, né? Porque é o que você falou, ele prega em Éfeso, você tem um verdadeiro avivamento naquele lugar, entendeu? Aquela queima de livros, né? Ali representava como se fosse milhões de reais hoje, entendeu? O valor daquilo que eles queimaram. Então, assim, é uma evidência de conversão, de querer mudar de vida. E aí o que você falou, ele se retira e começa a preparar os líderes daquele lugar. Por quê? Porque tentar cuidar daquelas pessoas era suicídio. Tentar se dedicar você tentar se dedicar a 300, a 500 pessoas é impossível. Entendeu? E aí eu creio que algo muito precioso da parte do Senhor está sendo restaurado entre nós, que é a verdadeira natureza da igreja. É aquilo que você tanto pregou, que uma delas é você ser uma família. Igreja é uma... Entendeu? Eu acho lindo, meu pai um dia falou assim, gente, presta atenção, Paulo sabia o nome da mãe de Timóteo. Você sabe o nome da mãe das pessoas que estão ao seu redor? Não sei. Paulo sabia o nome da avó de Timóteo. Você sabe o nome da avó das pessoas da sua igreja? Paulo sabia o estado espiritual da avó de Timóteo. É esse nível de igreja que nós almejamos, né? E de misturar a vida. Só que em algum momento a gente se perdeu no que a gente ficou chamando de avivamento. Nós nos perdemos aquilo que a gente estava chamando de evangelização. Porque vinha essa multidão e a gente tentando dar vazão à multidão, a gente foi perdendo a característica principal de ser igreja. E isso está sendo... Deus está nos dando uma oportunidade a retornar a esse lugar, entendeu? De família. Às vezes eu recebo você abre uma caixinha de perguntas lá, o pessoal manda assim, Douglas, como é que faz para cuidar dos jovens aqui na pandemia?
né? Com o lockdown, com tudo fechado. E algumas vezes eu já respondi falando assim, como que você está cuidando da sua família? É a mesma coisa. Você precisa de constante aglomeração de 100 pessoas para cuidar da sua família? Não. Eu estou cuidando aqui, ó, de 3, entendeu? E o meu sogro está cuidando lá da esposa dele. E o meu pai está cuidando da esposa dele. E o Pedro está cuidando da esposa dele. E a Letícia está cuidando do marido lá e do filho. Porque é assim, nós somos família. Aí de vez em quando a gente se fala, está precisando de alguma coisa, está precisando de alguma coisa, a gente se fala e tal. É isso, gente. Nós somos uma família. Aí, por exemplo, você viu várias informações nesse período, várias notícias, né? Ou ficou sabendo que tal igreja fechou? Como que uma família fecha, Leandro? Tem como uma família fechar? Você tem como me falar. Tal igreja perdeu o seu prédio. Não pode mais pagar. Só que se eu perder minha casa, eu não perdi minha família. Vou morar embaixo da ponte. Mas continua sendo a minha família, porque não dá para fechar uma família. Então, se fechou, não era igreja. Porque não tem como fechar uma igreja. A gente pode mudar de prédio, a gente pode ir para as casas, a gente pode ir para baixo da ponte fazer culto, mas não tem como deixar de ser uma família, igreja. Então, é algo que Deus está dando oportunidade para a gente. Sabe, a gente falou isso por muito tempo, né, Leandro? A gente pregou isso por muito tempo. O prédio não é igreja, o prédio não é igreja, o prédio não é igreja. Aí como que Jesus fala assim, tá bom então. Então me dá aqui esses prédios. E assim, com cuidado, com temor e sem querer polemizar à toa, porque o nosso espírito é de edificação, você sabe disso mais do que ninguém, e eu me sinto muito honrado de ter uma participação muito ativa na história da família Jesuscope e do Jesuscope como movimento. E Douglas, nós estamos vivendo assim, pela misericórdia de Deus, nossa melhor estação como igreja. E assim, essa é uma posição nossa. Então eu não quero dizer que é um absoluto de Deus para todo o corpo de Cristo, ok? Mas nós decidimos fechar a estrutura na primeira vez que o governador fez um pedido. Não havia decreto ainda, Douglas. Foi 15 de março, meu aniversário. Estávamos recebendo Justin Rizzo e Caleb Edwards do IHOP. E fizemos a reunião do domingo, dia 15 de março, e depois, dia 16, nós fechamos, e foram 9 meses fechados. E, por aquelas coisas que a gente é meio estranho no jeito de ser igreja, não fizemos culto online também, Douglas. Nós, na verdade, toda semana subíamos palavras para o canal, domingo, 19 horas, mas não era ao vivo, com música, com toda aquela estrutura, tal. Entendo que é uma ferramenta, agora estamos fazendo assim, estamos de novo mais um mês fechado. Então, de um ano de pandemia, estamos indo para 10 meses fechados, Douglas, e a igreja cresceu, meu irmão, cresceu numericamente. Meu Deus. E cresceu, Douglas, até financeiramente. Eu não sei te explicar isso, eu sei explicar, mas ao mesmo tempo eu não sei. Não tem lógica, né? Então, assim, por quê? Você nos conhece aqui em Curitiba, a gente sem ter que ter a rotina templo centralizada que é útil e serve, tanto que nós temos um espaço, temos um prédio, não chamamos de templo, porque templo é a igreja congregada em torno de Cristo, temos o nosso espaço, tudo normal agora, mas assim, quando a gente não tem essa carga, Douglas, a gente pastoreia muito mais. Então a gente se espalhou nas casas, nos nossos grupos de casa em casa, e assim, pelas últimas informações que eu tenho, mais de 25 famílias novas chegaram em um ano de pandemia, Douglas. Quer dizer que não cabe no espaço do nosso templo. A gente teria que ter o nosso lugar de reunião, a gente teria que ter 2 reuniões já. E o trabalho aumentou tanto que a gente está dando um descanso aí para os pastores, para o time da diaconia. A gente tá, olha, cara, fica 15 dias sem receber ninguém em casa. Por quê? Por causa do que você está falando. Muitos cristãos frustrados, é verdade. Está havendo, acelerou, eu usei essa expressão dias atrás, vou dizer de novo aqui, depois do curso eu vou começar a trabalhar no projeto de um novo livro, depois quero conversar com você offline sobre isso, para alcançar, eu já soprei aí o tema do livro, vai ser Desigrejados, Douglas. Muito bom, Desigrejados,
um manifesto a favor da comunhão. Você sabe que essa é a mensagem que eu carrego, essa é a Sim. palavra da nossa vida. E agora estou muito inspirado. Depois de ter produzido um livro, ó, a mensagem é essa, o evangelho completo é esse. Não são todos os desdobramentos, eu não disse tudo que tem que ser dito, mas eu disse sim o essencial com muito cuidado. Agora eu quero trazer um apontamento. Por quê? Porque no meu modo de ver, Douglas, e eu tenho isso, são 2 décadas que eu vou falar, não se refere à pandemia, mas a pandemia potencializou. Há um crescente número de pessoas deixando a igreja, não porque perderam a sua fé, mas para preservá-la. E as pessoas estão em choque quando eu soltei isso no Instagram esses dias. Você concorda ou não? A maioria, não, porque que isso é rebelião. Teve pastores, meus amigos, que me ligaram. Leandro, eu falei, querido, eu sou o cara a igreja não, negão. Hashtag, vou fazer até uma camiseta. Você não precisa me dizer para não promover facção. Eu não estou fazendo isso. Eu estou atestando um fato. Então, por quê? Porque esse tipo de clube evangélico, Douglas, está esvaziando com a pandemia. Tá. Não E tem. pastores que criaram mega estruturas, que, assim, existe um teólogo chamado Michael Horton, ele disse que aquilo que essa geração chama de avivamento é apenas o despertar do pós-modernismo no meio evangélico. Ou seja, a igreja se tornou pós-moderna. Qual é a principal característica da pós-modernidade? A morte dos absolutos, a morte da metanarrativa. Não tem mais um absoluto. Tudo é relativo, tudo é inclusivo. Então, claro, atrai pessoas, porque é diferente do que eu pratico, do que eu quero permanecer sendo. Então, eu penso que esse é um tempo de reestruturação, como você está falando. É um tempo, sim, dos fiéis e dos verdadeiros estarem prontos para dar testemunho da esperança, como você está falando. Então, eu penso que o trabalho desse tipo de gente fiel vai aumentar e muito, Douglas. Vai aumentar muito, cara. Vocês estão vivendo isso? Sim. E eu quero ter cuidado, porque eu sei que tem uma expressão de Cristo em todas as cidades do planeta Terra, e aí em Bragança Paulista, mas o Jesuscope aí, a família viveu um boom porque estava carecendo de uma igreja fiel, contemporânea, mas fiel, né? Não pós-modernista, pós-moderna no sentido de estar nesse tempo, mas não pós-modernista no sentido de abraçar o relativismo. Então, eu tenho refletido sobre isso. Uma coisa muito legal também, que eu acho que é bacana de pensar com a galera nesse período, é que a gente vai ter que reestruturar a nossa forma de fazer missões na cidade, né? Não estou nem falando de missões, né? Missões urbanas. Missões urbanas, nossa missão, que todo mundo que está trabalhando numa cidade é um missionário. Você não precisa sair da sua cidade para ser um missionário. Você está trabalhando... Um missionário ou um impostor, né? Ou impostor, Spurgeon, né? Então, a nossa forma de fazer missões. Porque nós aprendemos, a nossa escola, não tanto a sua, mas a minha escola, né? E a maioria que está nos ouvindo, a gente aprendeu o evangelismo atrativo, né? Então, você pode reparar que, por muito tempo, qual era a nossa preocupação? Ter uma estrutura bacana para que as pessoas viessem e ouvissem o evangelho e fossem discipulados em nossas estruturas. Eu quero ter um ministério infantil muito legal, porque esses pais vão vir, e mesmo que o pai não goste muito da primeira vez, mas se o filho ficar apaixonado pelo ministério infantil, o filho vai ficar falando, pai, me leva na igreja, e ele vai vir para a igreja, aquela família vai se converter. Então, assim, a maioria das pessoas, dos pastores que a gente conheceu na nossa caminhada, era de forma muito nobre, que estavam, né, investindo na estrutura cada vez melhor, às vezes investindo num LED, investindo num som muito bom, investindo numa cadeira confortável, para que a gente pudesse chamar a cidade e ela pudesse vir. Eu me lembro que aqui em Curitiba teve igrejas que divulgavam o estacionamento, Douglas. Há 20 anos atrás eu peguei um panfleto de uma igreja, eu lembro o nome,
Eu lembro como se fosse hoje, eu em crise com o status quo da denominação evangélica, abri o panfleto e dizia assim, ó, temos um amplo estacionamento para segurança do seu veículo. Cara, eu rasquei um negócio de raiva na hora, falei, meu Deus, tá todo mundo desviado. Naquela época eu tava pirado da cabeça. Mas fala aí, meu amigo. E isso pode ter feito com um coração super nobre de alguém que queria alcançar uma cidade para Cristo, né? E convida alguém para ir na igreja, o cara tem que estacionar longe, sair andando até lá e o carro dele ainda tem a janela quebrada. Mas assim, e a gente aprendeu a fazer dessa forma, que a gente chama de evangelismo atrativo. Mas, de fato, a gente tem dois problemas com isso. Primeiro, a gente alcança as mesmas pessoas. E aí, né, você falou a frase do Michael Horton, e tem mais uma frase, né? O que a gente chama de avivamento, geralmente é trânsito de igrejas. Né? Aumentou 1.000 aqui, porque saiu 50 daqui, 100 dali, 50 dali, e aumentou 1.000 ali. E quando você faz a conta no reino, no final, tá igual. Né? Isso. Porque realmente é só um trânsito. Por quê? Porque é o evangelismo atrativo. Aqui estava legal, mas surgiu um mais legal. Então eu migro para cá, porque é o que me atrai melhor. Então a gente acaba trabalhando com o mesmo público. A gente fica ali meio que brigando entre nós nas cidades, sabe? Roubando a nós mesmos. Tipo, você mas deixa eu inserir uma ideia no teu pensamento, porque isso é um fato, é uma estatística que ninguém pode negar, não é uma opinião nossa, a gente sabe, a gente vê. Contudo, hoje em dia eu reflito da seguinte maneira: tudo bem. De novo, o problema volta para o que você levantou. Não há discipulado. Porque você e eu, nós somos pastores de igrejas que são formadas, me corrija se eu estiver errado, 70% por crentes frustrados. Sem dúvida nenhuma. Pessoas assim, que não estavam bem em sua localidade. Isso. Algumas que nem nasceram de novo, que eram simpatizantes do evangelho. Alguns moralistas, outros libertinos. Então, assim, se elas vão ouvir todo o desígnio de Deus e serem discipuladas, aí elas não vão mais atrás do fundo preto, do church, enfim. Então eu penso que tudo bem. Exato. Fenômeno, né? E tudo bem. Volta do ponto que você colocou, é discipulado. Exato. Não tem problema essa questão, entendeu? Agora, existem pessoas na cidade que não são alcançadas, não importa quão legal é o seu ministério de adolescentes. Existe um grupo de pessoas em Curitiba que não vão entrar na igreja, não importa quanto você pagou no LED. Não importa quem é o pedagogo que está fazendo as lições da escola infantil. Eles não vão entrar lá, porque eles não gostam nem de crente. Entendeu? E aí que a gente vai ter que acordar. Porque como a estrutura foi tirada de nós, a gente fala, como que a gente continua a missão numa cidade sem a nossa estrutura atrativa? E aí, eu tenho lido um autor chamado Alan Hirsch, muito bom, falando da igreja missional. Ele fala, nós vamos ter que aprender a fazer missões como Jesus fazia missões. Você concorda comigo que Jesus é um missionário? É um missionário que saiu da sua terra, da sua pátria, e veio fazer missões em outra pátria. Como que ele fez missões? Jesus fez missões encarnando. Então, repara, ele não chega brilhando como um extraterrestre e fala assim, pobres mortais, vim salvá-los. Não, ele vira um de nós. E olha a loucura da encarnação, gente. Deus morou 30 anos em um bairro e ninguém sabia. De tão normal que Deus era. De tão parecido com a gente que ele era, ele mora 30 anos em um bairro e ninguém sabia que era vizinho de Deus. Então, como que Jesus faz missão? Se tornando um de nós, e agora de dentro, ele revela o reino de Deus, revela o Pai de dentro, se tornando um de nós, por identificação. Por que eu estou falando isso? Porque só tem uma forma de a gente continuar alcançando as cidades. E é como você disse, não tem como esperar voltar. Mudou. Como que a gente vai alcançar as cidades? Encarnando. Alguém vai ter que encarnar os empresários. E aí você não está mais ali para virar milionário e para comprar uma Ferrari.
Você está ali para encarnar um grupo de pessoa que não pisaria na igreja. E aí você de dentro vai apresentar para eles o que é o reino de Deus. E alguém vai encarnar os professores lá da escola pública. E você lá de dentro, você vai encarnar o curitibano, eu vou encarnar o bragantino. E nós vamos redimir essa cultura de dentro, se relacionando e pregando o evangelho para essas pessoas. Fantástico. Se você me... Pode falar. Pode falar. Não, conclua. Fica à vontade. Então, e aqui é muito louco, né, Leandro? Por quê? Porque para isso acontecer, para a gente alcançar os inalcançáveis, sabe? Nós vamos ter que parar de investir em estrutura atraente para começar a investir em crente atraente. Não é mais sobre um prédio lindo. Agora é ter crente lindo. A gente vai ter que parar de ser os caras chatos. E nós vamos ter que começar a ser os caras mais agradáveis que tem na empresa. Porque a gente carrega o perfume de Cristo. Então eu não sou atraído por um prédio, eu sou atraído por uma pessoa que encarnou a minha realidade. E isso vai nos demandar um trabalho tão intenso. Por muitos anos eu disse o seguinte, Douglas, uma máxima entre nós nós decidimos investir em pedras vivas, não em tijolos. E você sabe que a comunidade que hoje eu pastoreio junto com o presbitério local, que ela é uma comunidade pequena e que ela tem um impacto nacional e que por 10 ou 12 anos nós nos reunimos na sala de uma casa. Entende? E muitas pessoas não entendem essa nossa história porque a gente se dedicou a nos tornarmos isso. Agora, claro, os desafios para isso que você está propondo, eu penso que alguns deles são. Primeiro é a relação. E aqui eu quero levantar uma questão, mas eu não quero que me interpretem mal, de maneira nenhuma. Até isso me veio à mente agora, porque eu quero, talvez eu faça isso depois da live, eu quero assistir o documentário sobre o Billy Graham, que está na Amazon Prime. Eu não assisti. É fantástico, deve ser lindo, eu vou assistir, é incrível, o Billy Graham é incrível. Contudo, Douglas, eu sempre disse uma outra coisa. O Billy Graham alcançou 1 milhão de pessoas ou é 1 bi que falava? Muito. 1 milhão? Sei lá. Coisa é muito grande, certo? Eu não conheço ninguém, Douglas. Nunca conheci alguém que conheça alguém que foi alcançado pelo ministério do Billy Graham. O que eu quero dizer com isso? Que eu não creio? Claro que eu creio. Que eu não respeito e não honro esse dom ao corpo de Cristo? Lógico que eu honro. Eu quero dizer que todas as pessoas que eu conheço em 20 anos, dia 24 de março agora, Douglas, 20 anos que Jesus me alcançou. Todas as pessoas, todas que eu conheço foram ganhas por intermédio de relacionamento. Ou foi pai, ou foi mãe, ou foi irmão, ou foi marido, ou foi colega de faculdade, ou foi colega de trabalho. Ninguém que eu conheço foi ganho por uma cruzada do Billy Graham na televisão ou qualquer coisa do gênero. Então, primeiro, a relação. E segundo, que é isso que você está falando, encarnar a mensagem, ok? Que é o que sempre falamos, não é sobre o que falamos, é sobre os que estamos nos tornando. E o segundo, que eu também tratei muito no livro, e é uma coisa que Deus me despertou, tem 3 anos, você sabe disso, tá ficando mais ainda forte nos últimos 2 anos, é a capacidade de falar na língua dos homens, Douglas. Yes. Nós perdemos, cara. Nós criamos um linguajar tribal evangélico que não faz sentido, que não dialoga. Eu dediquei um capítulo inteiro aqui, o Evangelho e a Sociedade Plural, e eu quero trabalhar muito no curso para trazer essa ideia de como falar. E, cara... Sabe que só te interromper para abrir um parênteses nesse ponto, o Paulo Borges falou para mim numa conversa, né? Liguei para ele semana passada, eu e o Thiago, trocar uma ideia com ele, aí ele falou assim para mim, Douglas, o lance é que Deus não precisa de intérpretes da lei, Deus precisa de tradutores. O prefácio do livro, que ele falou sobre isso, Douglas, sobre traduzir. Isso, e não interpretar. Então, é esse chamado. Como é que traduz a palavra para os advogados? Como é que traduz a palavra para os skatistas? Como é que traduz... E é o que você está falando. Só que aí vamos por etapa. Ó. Partimos desse pressuposto, discipulado. Então, desse novo normal e de uma nova dinâmica.
Então, precisamos encarnar, que tem a ver com relacionar, com viver a vida comum de maneira santa, ok? Vamos precisar falar na língua dos homens, que nós Traduzir. perdemos essa capacidade, só que precisamos antes conhecer todo o desígnio de Deus. Sim. Esse é o ponto, ok? E aí, uma vez que a gente aprofundou na teologia do Evangelho, a gente vai traduzir ela. E eu tenho sentido esse peso por entender superficialmente, dentro das minhas muitas limitações, de alguém que não terminou o colegial, de entender um pouco das filosofias pós-modernas, das ideologias políticas. E, Douglas, eu comecei a compartilhar isso abertamente no Dizoscope do ano retrasado, 2018, que está lá, o Evangelho e o Espírito da Época. Eu estava ali há um ano pensando naquilo e no Dizoscope eu compartilhei. 2019. Então, 2019, né? 2019, tá com aí 3 anos mais ou menos que eu estou refletindo sobre isso. E assim, eu estou conseguindo falar com pessoas que eu nunca consegui dialogar, Douglas. Eu nem achava que um dia tocaria esse tipo de pessoas, porque eu comecei a perceber, eu amo a teologia, eu amo as escrituras, você sabe, eu amo falar do propósito eterno, eu amo pregar 5 horas, mas eu comecei a perceber que eu falava um dialeto, que só uma tribo entendia, entendeu? E agora eu comecei a tentar aprofundar e eu vejo, além do desinteresse, como isso é difícil. A gente acabou de mudar e aconteceu várias coisas curiosas que estão acontecendo. Dentre elas, uma das mães aqui do condomínio, um dia batendo papo aqui em casa, nós convidamos eles para virem aqui, e o filho dela, que já é um jovem muito especial, está talvez num tempo assim de repensar os valores, repensar a fé. E ele foi dar um tchauzinho para o pai e para a mãe, e ela disse assim: olha, tá aqui um pastor que você vai gostar de conversar, ele entende de filosofia. Aí o menino disse: não, mãe, não é bem assim. Esse não é ignorante, ela disse. Eu falei: meu Deus do céu, cara. Por quê? Porque o cara está sendo bombardeado na faculdade com existencialismo, com niilismo, com pós-modernismo, e a gente nem sabe o que é isso. E todo é o que as pessoas leem, é o que as pessoas dialogam. Então, assim, eu tenho procurado essa capacidade de falar na língua dos homens. Nós falamos tanto na língua dos anjos que esquecemos como se fala na língua dos homens. Muito bom. E sabe um desafio muito legal que esse autor que eu citei, Alan Hirsch, ele apresenta no livro? Depois você me manda. Eu vou compartilhar com você. Até tá aqui porque eles me trouxeram um exemplar, já Caminhos Esquecidos. Olha aí, a live é sobre o meu livro, tá, gente? Não comprem, gente, não comprem. Não compre. Muito bom. Ele apresenta um desafio, ele fala algo bem interessante. Ele fala sobre os 5 ministérios no livro, né? Efésios 4, verso 11. E ele defende algo, algumas pessoas não concordam, né? Eu não sei nem se é a visão que você tem, de que os 5 ministérios, na verdade, são os 5 ministérios de Jesus. Os 5 ministérios representam Cristo. E ele, então, compartilha isso com o seu corpo, né? Mas ele defende que os 5 ministérios são 5 arquétipos da humanidade. Mesmo a pessoa que não conhece a Cristo, de alguma forma, ela carrega um dos 5 ministérios, ela se move em um dos 5 ministérios, ou até em mais de um, né? Então, por exemplo, ele vai falar assim, um apóstolo, né? Um empreendedor hoje, um cara que olha para uma cidade, de repente ele abre algo e de repente aquilo vira franquia, se espalha pela nação, ele fala, isso é um apóstolo, mas que está usando esse dom num outro contexto. Ele fala, um mestre é um professor, é um pesquisador, é um acadêmico, ele ama os livros, ama o conhecimento. Ele vai falar, um evangelista é um comunicador absurdo. É um cara que vai para a publicidade, que vai para o marketing, e ele tem uma capacidade de recrutar pessoas para qualquer tipo de visão, ideologia, produto. Né? Ele vai defender que o profeta é um cara do alinhamento, de querer justiça, de querer as coisas alinhadas. Então o cara vira um desembargador, ele quer ser juiz, ele quer ser polícia, ele quer tal. Então ele vai... E aí a defesa dele é a seguinte, a primeira carta foi para a igreja inteira. Né? Não era uma carta para a liderança somente, mas uma carta para a igreja.
Segundo, ele fala que dos 5 ministérios, 4 deles, 4 nomes, é emprestado da sociedade, né? Então, o apóstolo era uma função no governo romano. O evangelista era uma função no governo romano. O mestre já existia, né? Apenas o profeta que é bíblico e o pastor também era uma função com os animais. Então, ele vai falar dessa dinâmica. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa visão, pastor tem que fazer o quê? Ficar dentro da igreja, pregando de domingo, fazendo a escala tal. Ele fala, e se a gente começasse a preparar pastor para ser médico? Para ser enfermeiro? Para ser fisioterapeuta? Para abrir asilo? E de repente a gente começa a tocar a sociedade. E aí eu lembro do Paulo Borges me fazendo uma pergunta. Eu convidei ele para pregar em 2019, na conferência. Ele falou, eu vou tal, mas antes eu quero conversar com você. Aí a gente marcou lá no hotel, eu fui. Ele falou assim, ele fez uma pergunta muito boa. Ele fala, a conferência do Desascope vai drenar o Brasil ou irrigar? A conferência do Desascope vai pegar os jovens e trazer para você ou investir nos jovens para eles voltarem para suas localidades? E ele me falou algo muito forte. Ele falou, cara, por que a educação do Brasil está como está? Porque a igreja drenou a educação do Brasil. A gente pegou os melhores jovens e transformou eles em líder de jovens. Sendo que era para ter preparado eles para voltar lá e ser professores da escola pública. Isso. Para serem diretores das escolas. Então, ele traz essa reflexão muito boa da gente preparar missionários para devolvê-los. Para encarnar. Entendeu? E tocar essa sociedade. E aqui que eu estou dizendo que o momento que nós estamos vivendo e que não vai mudar tanto, vai ter que fazer uma reestruturação nessa questão. Por quê? Porque, cara, o avanço do evangelho não vai parar. Só que como que vai ser feito se eu não posso trazer ele para a estrutura? Convidar ele para ver o culto online? Não vai funcionar, meu irmão. Entendeu? Agora, você senta do lado dele todo dia no trabalho. Como é que você vai tocar essa pessoa lá? Encarnando Cristo. Cristo sentado do lado dele. Entendendo que você é um pastor lá, que você é um evangelista lá, que você é um profeta lá também. Entendeu? Que você é um apóstolo lá. E tocar aquelas pessoas. Eu creio que é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que isso é o ponto positivo do pós-milenismo, né? De Jonathan Edwards. Que embora não seja o que a gente crê, eu estou muito mais aberto. Eu acho que eu estou ficando menos chato, Douglas. A gente vai envelhecendo. Né? Você sabe, né? Você me pegou numa época de chatice nível bem assim alto. E eu fui mais chato. Eu que fui te ajudando a ser mais legal, né? Você é responsável, mas eu falei quarta-feira com o Hermínio que o Hermínio foi o primeiro, cara, porque 2007, meu Deus do céu, eu pregava no Mevan, só o Mevan que me deixava pregar. Mas lá no Brasil ninguém mais me deixava pregar. Daí fui melhorando, fui conhecendo, aí conheci você, fui ficando mais querido, mais amado. Agora tô uma mãezona. Agora o pessoal tá bravo aí comigo. Tô com medo que eu vire amilenista só porque eu dei que eu tô gostando do amilenismo, tô gostando do pós-milenismo, porque essa perspectiva de você engajar. Claro, eu tenho minhas ressalvas com essa teologia do domínio, eu acho que ela é prejudicial, mas esse entendimento, e aí eu penso que um caminho, ao menos é o que a gente está fazendo aqui, Douglas, é olhar para toda a longa tradição do cristianismo e não procurar a gente produzir uma coisa que ninguém fez, esse senso de super-herói que existe na nossa geração, desligado de todas as tradições. O Horton fala no livro dele, Simplesmente Crente. Crente. O Michael Horton, né, velho? Eu tenho crédito aqui, né, mano? Nada. Na verdade, quem me indicou foi o Jonas Madureira, né, cara? Eu fui aí, eu falei isso antes, mano, uma conferência. Mas quando o Jonas Madureira falou, aí foi outro peso. Aí o Jonas, não, mas eu deixo. Jonas é o Jonas. Eu sou o pé-rapado aqui do boqueirão, paranista. Eu tava lendo Simplesmente Crente. Eu não podia ser pior. Eu tava lendo Simplesmente Crente e ele fala assim, uma crítica que ele faz, ele fala, nós temos 2 problemas. Tradicionalismo, aquele que fala, não tem que mudar nada. Tem que manter exatamente como está e ele ignora as falhas que tem. Mas ele falou, mas nós temos um problema com os jovens de hoje, que eles querem ser revolucionários. Ele fala, o que é um revolucionário? Quebra tudo e vamos construir de novo.
E aí a gente está assim, de 10 em 10 anos, a gente quebra a igreja e quer fazer de novo. Ele falou, quem precisa se levantar? isso, Os né? reformadores. É aqueles que reconhecem toda a construção e falam, tem que mudar esse pedaço, vamos abrir uma porta aqui, vamos pôr uma janela ali, não quebrar tudo desde do alicerce e querer erguer de novo um barraco que vai durar mais 10 anos. Entendeu? Então, Perfeito, acho que isso é um ponto muito importante que você está falando. E uma coisa... Reformar. Isso. E uma coisa interessante, só um adendo, já que a gente está divulgando, um dos livros do Horton que eu usei muito aqui foi O Cristão e a Cultura, Douglas. Muito bom também. Procura Legal. Esse, fantástico. Ele é muito bom. Vou ver com o Jonas cara o que ele acha desse livro. Tá bom, fazer o quê? Eu não posso discutir com o Jonas Madureira, né, mano? Ele é fera demais. Não, então, tá bom. E até perdi o que eu ia falar. E não, é interessante. Você usou esse livro no seu livro aí? É interessante essa perspectiva de reforma e não de revolução. Foi há poucos meses atrás eu fiz um post aqui no meu feed, Carta Aberta à Família dos que Creem, que eu expus o nosso pecado de, nesse ímpeto de trazer mais consistência e essência e vida, romper com toda a tradição. E agora a gente está fazendo um caminho ao contrário, assim, um caminho de olhar para a história da igreja, olhar para a tradição e falar, outros irmãos já entenderam, já refletiram, pessoas importantes que Deus deu ao corpo de Cristo. Nós não podemos desprezar essas pessoas, elas foram dadas ao corpo de Cristo. E aí, quando você olha para essa perspectiva de reforma e não de revolução, talvez isso possa chocar algumas pessoas e alguns não entendam, essa era a razão pela qual Lutero nunca quis romper com a Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. Falando hoje, pode soar como um absurdo para alguns. Contudo, você pensa, Lutero, estou lá, sou um monge, não sou grande coisa. De repente, eu compreendo, a Escritura me é aberta de maneira significativa. Só que quem eu sou diante de 1.500 anos de história do cristianismo para propor uma nova igreja? Então as pessoas não entendem porque Lutero disse, não quero romper com nada, não estou começando nada novo. Então, essa ruptura, eu confesso, claro, olhando para a história da igreja, a gente sabe a soberania de Deus, coisas precisavam acontecer, mas assim, é verdade que a ruptura trouxe e traz até hoje males terríveis e essas milhares de denominações evangélicas que brigam estão, de alguma maneira, também afetadas por isso. Então, assim, eu acho que agora a gente deveria minimizar o prejuízo dessas divisões, né? Agora, refletir que não é uma revolução que nós precisamos. Então, a gente errou muito, Douglas, as companhias proféticas, e achava que nós tínhamos a palavra e éramos os apóstolos, os profetas que estavam vendo, que ninguém estava vendo. Cara, que tristeza, como eu me arrependo disso, desse espírito altivo, desse espírito arrogante. E hoje, lendo alguns autores que eu nunca li, porque ninguém nunca me orientou, ontem eu falei com o Paulo que eu comecei a ler uma literatura do Schaeffer, O Deus que se Revela, que é fantástico, mano. E, cara, o J.A. Packer que fala dele na introdução, e ele descrevendo o Schaeffer como pessoa, é o Paulo Borges. Cara, eu cheguei a chorar, eu falei, meu Deus, eu conheço o Schaeffer no meu tempo. E ontem eu falei, né, pro Paulo. Aí o Paulo falou, Leandro, Paulo é muito humilde, né? Ele falou, eu comi muito do Schaeffer. É por isso que você viu. Eu falei, Paulo, é você, cara. Você tem sua singularidade, mas é você, o cara da relação, o cara que consegue traduzir. Ele disse, eu comi muito do Schaeffer. É por isso que você viu, não vou negar isso e tal. E eu falei, poxa, aí você começa a achar caras como Michael Horton, Douglas, ele é um presbiterianaço. Se você ler o livro Um Caminho Melhor dele sobre liturgia, tem gente aqui que correria. Mas o cara tá falando que a gente achava que só a gente falava 20 anos atrás, os profetas e tal. E os Schaeffer, os caras já falavam isso há muitos anos, Douglas. Então, eu tô tentando olhar para Abraham Kuyper, o cara que foi primeiro-ministro da Holanda, e saber, cara, como a gente pode, quando a gente fala em 7 montes, cara, isso vem das esferas de Kuyper e ninguém fala. Kuyper que trabalhou essa ideia de influência na sociedade. Mas, enfim,
Eu acho que essa é uma palavra para agora. Reforma e não revolução. Muito bom. Porque a muito revolução tem sempre esse espírito altivo, progressista. bom. De estar tudo errado. Muito Né? com isso, estamos assim. De estar todo mundo errado, ninguém entendeu, só nós que estamos entendendo. Meu Deus, eu não sei nem como que eu fiz amigos nesses anos, assim, porque nem eu me E é interessante porque isso é uma desonra ao Senhor, né, Leandro? Porque você está dizendo, Deus, você não soube fazer até aqui. Que bom que eu cheguei. E não deixa de ser uma síndrome de Messias, né? Sem dúvida. Infelizmente é. Que o Senhor nos dê graça. Amém. Então, uma das propostas, falando do livro de novo e do curso, Douglas, o livro tem uma bibliografia de 80 obras. Assim, principalmente nos temas doutrina da salvação. Cada 4 parágrafos que eu escrevi, eu colocava como é dito no livro tal. Alguém que não é acostumado pode pegar e falar, cara, por que o cara escreve um livro com 80 outros livros e a cada 3, 4 frases ele cita alguém? Justamente porque eu estava tentando e estou tentando dizer, eu não vi isso aqui sozinho. O evangelho completo não é a ideia de que ninguém tinha ele completo e agora eu tenho. Foi uma dádiva que Deus me deu ao longo dos anos sem perceber, uma mensagem longa que virou livro, você sabe disso, de tentar oferecer num material começo, meio e fim. Não são todos os desdobramentos, não é tudo que poderia dizer, mas o essencial eu penso que está aqui. E essa é a ideia de produzir esse curso, Douglas, e a gente alcançar essa geração toda com a compreensão de todo o desígnio de Deus e compreender que é com todos os santos que nós alcançamos altura, largura, profundidade e comprimento, e que ninguém tem a última palavra. E isso tem me dado esperança, entende? Ontem o Paulo me abençoou muito quando ele disse, Leandro, não haveria outro momento para você escrever esse livro. Ele disse, eu só prefaciei o livro porque eu sei que ele foi gerado na comunhão. Uau. Eu conheço você, eu conheço a igreja em Curitiba, e isso nos encoraja. Eu acho que para a gente ter pessoas como o Paulo também é muito fundamental, né, Douglas? Que nos esticam toda hora, né? E eu queria até falar com toda a galera que está aqui com a gente, cara, se o tempo não é agora de você pegar um livro como esse, um curso como esse para fazer, eu não sei quando vai ser esse tempo. Não há desculpa, gente. Preço acessível, você pode se organizar aí, pedir o seu, fazer o curso, e agora você tem a moeda mais preciosa de todos, que é o tempo. Eu digo para você, Leandro, se não for agora que essa galera vai pegar e aproveitar e se aprofundar naquilo que o Senhor tem para elas, eu não sei quando vai ser o tempo, eu não sei qual vai ser sua próxima desculpa, entendeu? Então, aproveita, cara, aproveita, investe seu tempo. Eu estou lendo mais do que nunca, estou fazendo curso de teologia, a gente está nos preparando mais do que nunca, porque é a dádiva que Deus nos deu. Livros, cursos, e esse momento que nós estamos vivendo, sabe? Não vai dar para chegar diante do Senhor e falar, poxa, eu não tive como, não tive acesso, não tive... Deus vai falar, cara, você escolheu comprar o tênis ao invés de fazer um curso que eu apresentei para você. Você escolheu comer um hambúrguer do que comprar um livro lá na sua frente. Não vai ter essa desculpa de eu não tive acesso, cara. Então vai para cima. Verdade. Aproveita o tempo, reine o tempo agora, para que a gente possa realmente estar preparado para aquilo que virá pela frente. Hein? Verdade. Meu amigo, obrigado pelo seu coração, pelo seu carinho. Dá um beijão na Val, na Luísa, no Davi. O bem me cobrou, porque eu disse que a gente ia ir em janeiro, mas falei, meu Deus, filho, olha para esse ano e tal. E depois aquela do Davi, lembra que o Davi lembrou um ano inteiro? Lá no, ele disse, você falou que viria. Tipo, meu Deus do céu. Eu vi a casa na árvore hoje. Você viu? Você mostrou lá. Minha mãe fez. Já imaginei o bem lá. Meu amigo, espero que a gente possa estar junto logo, ou vocês aqui, ou nós aí. Muito obrigado por repartir. Você é uma dádiva para minha casa, você sabe disso. E é para toda essa geração. Cara, ora por nós, nos abençoa aí para a gente encerrar esse bate-papo aqui, por favor. Vamos orar. Obrigado, viu, por esse tempo aí. Obrigado pela sua amizade, pela sua família, por essa igreja maravilhosa. Dá um beijão em todo mundo aí. Vamos orar. Amém. Papai, obrigado. Obrigado por um tempo de conversa, não somente entre nós dois aqui, mas todos que passaram por esse tempo com a gente. Sim, e que cada palavra aqui, Senhor, que veio do Teu Espírito, possa gerar vida no coração das pessoas, Pai.
e que a gente possa ser despertado, Senhor. Pai, eu te peço, sustenta-nos nesse tempo, derrama sobre nós sabedoria, revelação, Pai, coragem, ousadia, Pai, para seguir em frente, obedecendo o Senhor em todas as coisas, Pai. Senhor, revela a nós a tua vontade, Pai, para cada um que está aqui, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. E nós obedeceremos, Pai. Não seja feito o que a gente quer, mas o que o Senhor deseja, Pai. Senhor, eu te peço por cada pessoa que se encontra enferma, Senhor Jesus, cada pessoa que está doente, Sim. que haja cura. Toca nessas pessoas, Pai. Toca nelas nesse período, assim que a gente seja, possa Senhor. ouvir, Pai, milagres acontecendo, Pai. Senhor, as pessoas estão enlutadas, Pai. Eu te peço que o teu Espírito Consolador alcance elas, Pai. Amém, E que Senhor. elas tenham Assim verdadeiros encontros contigo em meio ao luto, Pai. Que elas conheçam o autor da vida em meio a esses períodos escuros, Pai. Senhor, brilha a tua luz em cada casa que está aqui com a gente, Pai. Nessa sexta-feira da paixão, nós relembramos, Amém. Pai, o teu sacrifício. Nós estamos aqui por causa do teu sacrifício. Nós estamos aqui porque o Senhor pagou o preço no nosso lugar, Pai. E nós não temos mais Verdade, medo da Senhor. morte, Obrigado, Pai. Jesus. Porque nós sabemos o que vai acontecer no domingo, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Meu amigo, te amo. Não esquece de dar beijo na Val, nas crianças. Pode deixar. Obrigadão. Deus abençoe. Beijão em todo mundo Valeu, aí também. cara. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Gente, então, conforme compartilhado, você tem aqui, vou liberar os comentários de novo. Você que fizer a sua inscrição, prestem atenção. A inscrição para o curso está aqui, ó, oevangelhocompleto.com.br. Você está aí, como é que foi a live? Foi bênção? Dá um oizinho. Você vai ganhar o livro, a edição especial capa dura, linda, sensacional, ok? Frete pago por nós para qualquer lugar do Brasil. Você vai ter acesso a mais de 30 horas de aulas, ok? A teologia do Evangelho, o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, o Evangelho Eterno. Uma exegese cultural introdutória para entender as filosofias que modelam esse tempo, as ideologias políticas, como um cristão pode se posicionar nesse tempo, como pode ser o nosso posicionamento político, como pode ser o nosso posicionamento filosófico. Você vai participar de fóruns ao vivo comigo, de perguntas e respostas, e eu vou ter convidados especiais para aprofundar temas. Alguns desses convidados são os que estão passando aqui pela live. Luiz Hermínio, Paulo Borges, Douglas Gonçalves. Amanhã, 21 horas, se o Senhor permitir, aqui com o Subirá também vai ser um dos nossos tutores aí no curso. E eu quero trazer ainda outras pessoas para aprofundar temas maravilhosos. O meu amigo Marco dizendo, há 11 anos o Leandro queria matar todo mundo. Agora eu quero matar só eu, Marcos. Mas continuo zeloso pela casa do Senhor. Então, olha só, as inscrições vão só até dia 13. E somente a primeira turma vai receber os benefícios todos, como o livro, frete grátis, os fóruns ao vivo, os talks com convidados especiais vai ser fechado para os alunos. Então, até dia 13 de abril, a gente liberou aí o curso em 10 vezes sem juros, ok? R$ 39,90 a parcelinha, baixíssima, para que todos pudessem receber e crescer e possam. Então, corre, garante sua inscrição. As vagas são limitadas ao estoque do livro, da edição capa dura, e ainda não temos previsão para outras turmas. Então, como o Douglas falou, esse é um tempo para remirmos o tempo. Aproveita para você se aprofundar, para você estudar as Escrituras, para você estudar a língua dos homens, para você aprender a dialogar na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, na sua cidade, porque nós estamos vivendo uma enxurrada do espírito pós-modernista, da relativização de tudo, há uma briga e discursos de ódio por causa de ideologias políticas e a carência de compreender o evangelho completo. E a minha proposta de aprofundar é exatamente essa. Obrigado vocês que estão aqui, meus amigos Faf e Jaque, do nosso presbitério local. Gente, um beijo
Fiquem com Deus. Entra lá no link oevangelhocompleto.com.br/curso e faz a sua inscrição para você estar conosco nesse tempo de crescimento, tá ok? As lives de quarta com Luiz Hermínio, de ontem com Paulo Borges, de hoje com o Douglas ficarão salvas aqui no IGTV e amanhã também, 21 horas com Luciano Subirá. O nome do livro é O Evangelho Completo, ok? Acesse o link do curso. Para comprar só o livro é oevangelhocompleto.com.br. Para comprar o curso, .com.br/curso, ok? Sugiro que você olhe o curso, porque você vai ganhar também o livro e a edição especial capa dura. Vou salvar a live sim, gente, tá bom? Um beijo, obrigado por estarem aqui. Perdoem a renite, atacou hoje. É um pouco indelicado, mas eu não iria cancelar essa live apenas por causa desse pequeno contratempo. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor resplandeça o rosto deles e o brilho da sua glória sobre cada um de vocês, que vocês tenham um bom final de sexta-feira da paixão e que o nosso coração se encha de expectativa amanhã para domingos relembrarmos o dia em que o nosso Cristo tornou-se vitorioso sobre a morte, e é nisso que reside a nossa esperança. Muito obrigado, gente. Poxa, o carinho de vocês é uma das coisas que mais me edifica e me edificam e me encoraja a prosseguir, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.